Olá, pessoal, tudo bem? Muitas pessoas vêm me perguntar quase que diariamente, né, como devem fazer para empreender de forma estratégica e de forma correta. Eu digo sempre o seguinte: o segredo do sucesso ele está pautado em 5 palavrinhas mágicas. A primeira palavrinha é determinação. Você tem que ser uma pessoa extremamente determinada. A segunda palavrinha, informação. Você tem que buscar informação. A terceira palavrinha importantíssima, planejamento. Você tem que saber como planejar. A terceira, aliás, a quarta palavrinha, muito importante, a implementação. Como é que você vai implementar isso? E a quinta e última, como é que você vai controlar tudo isso? Muito bem, dentro desse cenário, né, dessas 5 palavrinhas, existe uma ferramenta muito utilizada por aquelas pessoas que querem realmente empreender de forma estratégica e de forma correta. É uma ferramenta extremamente simples, mas que, se bem utilizada, ela traz um retorno muito especial. A ferramenta é a 5W2H. Como é que funciona essa ferramenta? Eu vou explicar agora para vocês. A ferramenta 5W2H é uma ferramenta que traz algumas informações, porque acaba coletando algumas informações, que são de extrema importância para a gente poder desenvolver o projeto. Então, essas informações elas vão ajudar na elaboração do plano de ação. O que é ou o que são os 5W e os 2H? Eu vou falar aqui rapidamente, depois eu vou explicar cada um deles separadamente. Então, eu tenho o primeiro W, what, o que será feito. O segundo, por quê, why. O terceiro, quem, ou quem vai fazer, o who. O quarto, primeiro H, quanto isso vai custar, how much. Depois, como eu vou fazer, o how, é o segundo H. O when, né? Quando eu vou fazer. E, por fim, onde eu vou fazer. Então, levando em consideração cada um desses pontos, vamos falar do plano de ação, levando em consideração o primeiro W, que é o what. O que eu vou fazer? Isso é muito importante. O que é que eu vou fazer? Ah, vou montar um restaurante. Maravilha. Então, você já tem ali a sua ideia de empreendedorismo, ou seja, você quer empreender num restaurante, você quer fazer um restaurante. O segundo W, why. Por que você quer fazer esse restaurante? Quais são, né, o porquê disso? Ah, é porque eu sei cozinhar, porque eu tenho a família que trabalha com restaurante já há muito tempo. Quais são os meus propósitos? A minha região, a região onde eu moro, por exemplo, ela é carente de restaurantes. Então, esse é muito importante, esse W é muito importante. Why, né? Quais são os meus propósitos? Depois vem o who, ou seja, quais são as pessoas que vão participar desse negócio? Quais são os responsáveis envolvidos? Quem é que vai fazer esse negócio acontecer? É você? É você e o seu marido ou sua esposa? É você e a sua família? Então, quem vai fazer esse negócio acontecer? Quais são os responsáveis? E para cada um deles, você tem que ter um plano de ação individual e cada um tem que saber exatamente como vai atuar nesse processo empreendedor. Depois, how much? Quanto isso vai custar? Isso é óbvio, né? Você tem que saber quanto é que você vai investir, até para saber se você tem esse valor para investir, quanto isso vai custar, né? E, obviamente, em quanto tempo isso vai retornar para o teu banco. Porque se você vai fazer um investimento, o teu objetivo é que isso retorne o quanto antes. Depois você vai para o segundo H, que é o how. Como fazer? Como é que você vai implementar isso? Então, quais são as estratégias de vendas que você vai usar? Quais são as estratégias de marketing que você vai usar? Como é que você vai fazer o controle e o acompanhamento disso? Quer dizer, como é que você vai distribuir esse negócio? Como é que vai ser a logística? Então, tudo isso tem que estar aqui, ó, dentro desse H. Como fazer? Depois você vai para o when, ou seja, quando. Você tem que ter início, meio e fim. Então você tem que ter um período de tempo aí muito bem definido. Ou seja, você tem que saber quando você vai começar, durante quanto tempo isso vai demorar e quando você vai chegar ao teu objetivo final. Isso é muitíssimo importante. E por fim, o where, onde será feito? Qual é o mercado que você vai atuar? Então, nesse momento, você vai ter que fazer um estudo muito, muito, muito minucioso do seu mercado-alvo. Quais são os seus prospects, quais são as pessoas que você quer atingir, qual é a tua persona, quanto essas pessoas estão
querendo gastar com relação ao seu produto ou ao seu serviço, se elas estão realmente dispostas a fazer esse investimento. Então, isso é muito importante dentro desse mercado que você pretende atuar e, obviamente, quando você decide o seu mercado-alvo, você tem que fazer um estudo muito completo desse mercado para saber se vai valer a pena ou não o seu investimento. Então, né, eu tenho aqui uma planilha muito simples de ser utilizada. Eu aqui tenho um exemplo para colocar para vocês. Está aqui, ó. O quê? Eu quero capacitar os funcionários da operação da minha fábrica. Por que eu vou fazer isso? Para que eles reduzam os erros e aumentem a sua produtividade. Quem vai fazer isso? Os gerentes e os supervisores. Aonde? Quer dizer, onde será feito? Lá no setor de produção. Quando? Período de 6 meses. Então, eu vou iniciar e vou levar 6 meses para executar o meu plano. How much? Quanto é que isso vai custar? Uma estimativa, R$ 90 mil. E how? Como é que eu vou fazer? Eu vou implantar um programa de treinamento coordenado pela área de recursos humanos. E essa área de recursos humanos, obviamente, vai me dar todas as respostas que eu preciso para saber se essas pessoas foram bem treinadas ou não e se elas estão produzindo o que deveriam. Então, isso aqui é uma planilha muito simples também, muito fácil de ser adotada, para que vocês tenham aí condições de montar essa planilha dentro dos seus projetos empreendedores. Muito bem. O meu nome é Fernando Marquezini, para quem ainda não me conhece. Eu sou PhD em Business Administration pela Florida Christian University, nos Estados Unidos. Sou mestre em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Marketing, MBA em Gestão Estratégica de Negócios e MBA em Comércio Exterior e Negociação Internacional pela OEA e SICOM, que é o Centro Interamericano de Comércio para o Mercosul. Então, eu estou aqui, né, com toda a minha especialização em vendas, em gestão, em liderança, em marketing, pronto para poder te ajudar nesse caminho empreendedor através da mentoria em gestão de negócios e vendas. Então, aproveite a oportunidade. Está aqui ao lado, né? Você tem aqui ao lado, aliás, é desse lado, eu estou meio perdido para cá, né? Na verdade, para cá, opa, aqui achei. Então, você tem aqui, ó, o meu telefone e tem o meu e-mail, o meu site, onde você poderá tranquilamente entrar em contato e nós podemos conversar sobre a mentoria, ok? Então, aguardo por vocês. Até lá e um abraço grande, um excelente dia.